Olá, tudo bem com você? Como sempre tenho procurado fazer aqui neste canal, trago conteúdos que creio sejam edificantes, sejam úteis para os meus inscritos. Convido amigos, convido pessoas que tenham aí uma boa formação, pessoas que estudam, né, assuntos a fundo para realmente ajudar no nosso crescimento intelectual e espiritual. E hoje, nesta entrevista aqui, nessa conversa aqui, não vai ser diferente. Eu quero já apresentar aqui para vocês o nosso convidado de hoje, o pastor Sérgio Santelli. Ele é bacharel em teologia pelo UNASP, tem uma pós-graduação em terapia familiar, ele também é mestre em teologia pastoral, 26 anos já atua como pastor, pastoreando já 7 distritos, todos no estado de São Paulo, né, pastor Sérgio? Isso, Michelson, tudo bem? Um abraço para você aí, que bom estarmos juntos, né? Também junto com aqueles que assistem aí o seu canal, o nosso canal também, enfim, todos os canais onde serão colocados esse vídeo aí. E é uma alegria poder estar com vocês. Já faz um tempinho que nós estamos aí trabalhando, todas aqui no estado de São Paulo, pastoreando aí essas igrejas, distritos por onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar. Tive o privilégio e estar mais perto de você lá na época do mestrado, né? Quando Eu que queria fizemos junto contar o isso, pastor mestrado. Sérgio. Eu queria Então vai contar lá, isso, manda ver. porque na verdade a nossa amizade aí já é de longa data, né? Foi no começo lá dos anos 2000, se eu não me engano, Verdade, 2005, né, que a gente começou, posso estar enganado, mas realmente correto. foi lá que nós nos conhecemos, né? Pastor Sérgio, fizemos ali uma boa amizade, conversávamos muito sobre um assunto que na época, talvez até traga aqui para o canal um dia a gente bater um papo sobre isso, né? O tal do ecumenismo. A propósito, foi o pastor Sérgio quem cunhou esse termo e popularizou aí, né, na igreja adventista, o ecumenismo. Não é o assunto de hoje, é um assunto também interessante, mas fica aqui já a promessa de quem sabe a gente, quem sabe não, se é promessa temos que cumprir, né? Então vamos marcar aqui, pastor Sérgio, um momento aí para no futuro batermos um papo aí sobre o ecumenismo, com a pessoa certa, né? E trocávamos muitas ideias, começamos praticamente juntos aí nossos blogs, né, experiências evangelísticas virtuais, lá no começo dos anos 2000, né? A minha esposa e a esposa do pastor Sérgio, a Patrícia, também fizeram ali uma bela amizade e, para mim, é uma grande alegria tê-lo aqui no canal e poder explorar um pouquinho da sua experiência, dos seus estudos. O pastor Sérgio sempre foi um grande estudioso, sempre estava ali com alguns livros a mais, além dos livros do mestrado, sempre lendo alguma coisa a mais, pesquisando e depois apresentando isso, né? Não guardando para si, mas apresentando isso no blog, em suas palestras e pregações. Eu louvo a Deus pelo seu ministério, pastor Sérgio, e repito, é uma alegria ter você aqui com a gente, mas pode continuar aí as suas palavras introdutórias. Não, pois é uma alegria também, Michel. Eu também me sinto feliz e honrado por poder ter sua amizade. Foram muito bons aqueles tempos, né, que nós passamos ali, podendo estudar mais sobre aspectos teológicos, e a gente sempre conversava sobre outras coisas. E ali naquele momento realmente surgiu, né, aquela ideia do ecumenismo, e hoje nós vemos aí que realmente Deus parece que dirigiu tudo para que a gente pudesse antecipar esse assunto aí. E eu fico feliz porque você foi uma das pessoas que logo viu luz sobre esse assunto também, começou a divulgar no seu blog aí, logo começou a gravar vídeos também, então ajudou com certeza a popularizar também o tema aí dentro do meio adventista, evangélico, e hoje nós estamos vendo as coisas acontecendo aí realmente, né? Então, um abraço também aí para a Débora, a família de vocês, e que realmente Deus abençoe o ministério que você tem, divulgando sempre aí pela mídia, pelos canais das mídias sociais que você tem aí, vários assuntos, ciência, religião, enfim, ética, tudo aquilo que serve para o nosso crescimento, né? Crescimento espiritual, crescimento como pessoa. Então, que Deus abençoe ricamente o seu trabalho aí, como sempre. Amém. Bom, hoje vai ser um pouquinho diferente. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu tenho feito muitas entrevistas aí com especialistas, com convidados, né? Geralmente assim um ping-pong, né? Mas hoje eu convidei o pastor Sérgio mais como uma espécie de professor convidado. Então ele vai apresentar para a gente hoje aqui uma aula, uma pequena palestra sobre um tema que tem um título aqui bem interessante, um título até meio pomposo, assim, né? A verdade presente e a revolução monista. Pastor Sérgio, vamos lá. Que revolução é essa? Qual a relação dessa revolução monista com a verdade presente, né? Quais as implicações? Por favor, esclareça para nós esse assunto.
Muito bem, Michel, com certeza. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse assunto. Bem, verdade presente, você já sabe, é o título que nós damos àquela verdade que normalmente é mais enfatizada em determinada época. Então, na época de Jesus, Jesus chegou e começou a pregar assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, essa era a verdade presente para aquela época. Ele estava inaugurando a era messiânica, não é mesmo? Aí depois os apóstolos passaram por uma outra era, que foi a era da pregação aos gentios. A pregação foi levada a todas as nações da terra. E depois veio a época, então, das perseguições na Idade Média, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, enfim, a perseverança. Quem perseverar até o fim será salvo. Depois tivemos a época da Reforma Protestante, sola Escritura, sola fé, somente a fé, Martinho Lutero e Companhia Limitada. Enfim, cada época do mundo parece que tem uma mensagem específica, assim, um pouco mais ênfase, com um pouco mais de ênfase. Então, a verdade presente para nós hoje, de 1844 até a volta de Jesus, qual é? Bom, é a que está lá nas 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, versos 6 a 12. E aqui eu gostaria de usar o verso 7, especial, essa frase aí que está em destaque em amarelo, para falar um pouquinho sobre isso. É essa parte da verdade presente que eu gostaria de destacar aqui. A primeira mensagem angélica, o apóstolo João viu lá um anjo voando pelo meio do céu, e ele disse assim: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, é chegada a hora do juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, olha que interessante, né? Adoração do Criador. Então, dentro dessa verdade presente, a verdade para os nossos dias hoje, para o nosso tempo atual, tem um destaque especial para a adoração do Criador. E por que é importante nós sabermos isso? Reforçarmos essa verdade. Porque justamente hoje, acho que mais do que qualquer época do mundo que nós já vivemos, essa doutrina da criação, né, essa ideia do Deus Criador, está sob ataque de diversas formas diferentes. Infelizmente, algumas dessas estão sorrateiramente tentando entrar dentro da própria igreja, né, da igreja cristã e também da igreja adventista. Então, é sobre isso, verdade presente tem a ver com isso. Bom, Revolução Monista, o que é Revolução Monista? Eu primeiro gostaria de comentar com vocês sobre o monismo. O monismo é uma cosmovisão, uma visão de mundo. E o que é uma visão de mundo? Eu vou só recapitular aqui, porque você certamente já conhece, mas para aqueles que estão assistindo e talvez não saibam ainda, uma visão de mundo, todos nós temos uma visão de mundo. Cada um desenvolve ao longo da vida, você assimila aquilo que você aprendeu na sua casa, na sua educação, com seus pais, na escola, na igreja, na comunidade, e você forma a sua visão de mundo. E a visão de mundo, ela influencia a percepção, as nossas crenças, os nossos valores e também o nosso comportamento, ok? Bem, cada visão de mundo, ela responde pelo menos 3 perguntas. Primeiro, a origem de tudo. Da onde veio tudo isso que existe? Segundo, qual é o maior problema que existe no mundo? Quer dizer, qual é a causa principal da situação do mundo atual? Por que o mundo está do jeito que está? E terceiro, qual é a solução? Quer dizer, qual é a solução para resolver esse grande problema e voltarmos a ter um paraíso na Terra, digamos assim, ou talvez um paraíso em outro lugar, não é? Então, uma visão de mundo, ela responde essas 3 questões. Qual é a visão de mundo da Bíblia? A visão de mundo bíblica se chama aqui teísmo bíblico. Teísmo quer dizer crença num Deus criador que se relaciona com os seres humanos. Isso é teísmo, tá bom? E o teísmo bíblico, porque a nossa fonte de autoridade é a Bíblia. De acordo com o teísmo bíblico, a origem de tudo, sem dúvida, é o Deus criador. O grande problema que existe no mundo, o maior de todos, se chama pecado. É o mal, a rebelião contra o Criador. E qual é a solução, então, para poder resolver esse grande problema? Segundo a palavra de Deus, é a reconciliação através de Cristo e também sua palavra. Através, claro, do sacrifício de Jesus, expiatório, nós nos reconciliamos com Deus e aí Jesus Cristo paga o preço dos nossos pecados. Então, essa é a solução, essa é a visão bíblica, é o teísmo bíblico. Agora, a visão de mundo da qual nós estávamos falando, que é o monismo é uma visão de mundo, como o nome diz, mono, quer dizer um,
único, né? Então, é a visão de mundo que diz que tudo é uma coisa só, que não existem diferenças no mundo. E esse monismo, na verdade, ele tem algumas vertentes, né? Alguns braços aí. Pode ter o monismo ontológico, pode ter o materialista. Eu queria falar um pouquinho para vocês aqui sobre o monismo gnóstico. Por quê? Nós vamos falar um pouquinho sobre o gnosticismo, aquela religião pagã que surgiu ali nos primórdios da igreja cristã, um pouco antes, e influenciou muito o cristianismo também. Tentou fazer uma fusão, né, com o cristianismo. Segundo o monismo gnóstico, qual é a origem de tudo? A origem de tudo, pastor Michelson, olha que interessante aqui, né? É justamente uma divindade masculina inferior, juntamente com uma deusa benevolente, que eles chamam de Sofia, ou chamavam, que é a mesma deusa dos gregos, né? Ou então Mãe Terra. Então, é interessante como eles colocavam aí a origem, né, do universo. Eles começaram a olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, e começaram a ver um Deus malvado, um Deus assim raivoso, um Deus que não tinha amor, e esse Deus era masculino. E, por outro lado, começaram a enxergar ali uma deusa feminina, que era uma deusa benevolente. Bom, Pastor enfim, Sérgio, é interessante Vale. as pessoas irem percebendo como é exatamente aquilo que Salomão já havia escrito muito tempo antes, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Como certas ideias que parecem moderninhas, elas têm origem lá atrás, né? Como essa ideia da Mãe Terra, né? Mãe Gaia. Quando nós falarmos aí sobre o ecumenismo, nós vamos com certeza tratar muito esse tema aí, né? Dessa questão da divinização da Terra e de uma divindade feminina superior. Então essas coisas estão na base de muitas ideias que hoje estão aí circulando na sociedade dita moderna. Exatamente, pastor Michel. Olha, falou exatamente aí, foi no ponto agora, porque por trás do ecumenismo existe a ideia dessa deusa, né? Eles acham que o planeta Terra é um ser vivo, que tem vida própria, e justamente tem a ver com a deusa, né? A mãe Gaia, como você mencionou aí. Então, isso aí é um braço, digamos aí, do monismo, tá? É um braço do monismo gnóstico isso aí, que está aí permeando todas as coisas, né? Sem dúvida alguma. Bom, qual é o problema nessa visão de mundo? O grande problema do mundo, segundo eles acreditam, é o dualismo ou as distinções, os opostos que existem no mundo. Essa história de criador e criatura, ou então bem e mal, né? Certo e errado, e até masculino e feminino, macho e fêmea. Essas distinções não cabem dentro de uma visão de mundo monista. Eles acham que o grande problema são essas diferenças. Bom, então qual é a solução? Ora, a solução para eles é eliminar todo esse tipo de diferença, essas distinções aí, todos esses opostos, e alcançar a união mística de todas as coisas. Inclusive, pastor Michelson, a união mística com o planeta Terra, com a Mãe Gaia. Então, tudo é uma coisa só. E nesse ponto aí, eles também acreditam que o ser humano tem uma centelha digamos assim, da parte divina dentro de si. É um tipo um tipo de panteísmo, pastor Sérgio? Exatamente, exatamente. Existe um lado do monismo que é panteísta, exatamente. E aí coloca o ser humano, em certo aspecto, como divino também. Tá? Então, eu creio que isso aí tem tudo para ser o laço de união universal aí, né? É algo que vai, pouco a pouco, tomando conta aí digamos assim, construindo pontes com várias ideologias diferentes, tendo o monismo, essa visão monista, né, por trás. E é onde nós vamos, parece que o mundo está caminhando para isso, pastor. Sim, enquanto você falava, já me veio à mente, inevitavelmente, a mentira lá do Éden, né? Satanás, usando como médium a serpente, disse para Eva, entre outras coisas, você será como Deus, sereis como Deus, né? Então, essa divinização do humano, né? A pregação dos dois grandes erros, como diz Ellen White, né? Que é a imortalidade da alma e a pretensa santidade do domingo, né?
Isso tudo aponta também para um tipo de paganismo monista, né? Não existe distinção, né? Tudo uma coisa Exato. só. Então, realmente é interessante analisar essas origens, né, das mentalidades, dos pensamentos que permeiam o mundo. Eu vou mencionar logo mais aqui, pastor Michelson, mas já vou adiantar aqui. Você tocou no assunto do Gênesis, né? Você puxou aí o exemplo do Éden ali. Uma das coisas que o gnosticismo tentou fazer, quando tentou fazer uma fusão com o cristianismo, ali nos primórdios da igreja, foi justamente reinterpretar o Gênesis. E principalmente os primeiros capítulos ali de Gênesis foram totalmente reinterpretados. Então, a divindade criadora ali era uma divindade masculina, má, perversa, e a deusa, na verdade, boa, estava por trás da serpente. Algumas seitas gnósticas, ali do começo do cristianismo, como os naazenses. Os naazenses eram os que acreditavam que a serpente, na verdade, era a deusa feminina benevolente da criação. E ela deu a oportunidade para Eva, justamente, e depois para Adão, de se desprenderem ou de se libertarem do Deus malvado, né, que havia criado o mundo. Então, assim, uma ideia bem... É interessante como realmente as coisas se interligam, né? O laço de união universal que Ellen White menciona, né? Porque, veja, com a anulação da crença de que Gênesis, ali, os primeiros capítulos seriam realmente algo histórico, factual, nascem aí o evolucionismo com mais força, né? O evoteísmo, que hoje tem se infiltrado em igrejas, né? Não só católica, mas protestantes também, de tentativa de associação entre evolucionismo, darwinismo e Bíblia, né? Isso tudo tem que ter você precisa relativizar, você precisa considerar mitológico o relato da criação lá atrás, né? Lá em Gênesis. E me lembrei também de um Exato. filme aí de uns tempos atrás que multidões foram assistir no cinema achando que era bíblico, né? Lembra do filme Noé? Que alguns até brincaram dizendo que o título melhor seria Não É, porque não tem nada a ver com o personagem da Bíblia. E de fato ali é apresentada a ideia de um Deus ruim, o Deus que criou a matéria, né? Que para os gnósticos a matéria era intrinsecamente ruim. E aí o Noé, o Não É do filme, traz ali no braço a pele de uma serpente amarrada, né? O que remete à serpente, que para ele seria então a deusa verdadeira, né? Aquela que entregou a sabedoria e que quer livrar os seres humanos do poder opressor do Deus criador da matéria. Então veja como tudo está realmente interligado, né? Exatamente. Então, por trás disso aí está o monismo. Aquele filme lá, ele tinha uma visão de mundo monista, né? E levantando, inclusive, essa questão do gnosticismo, né? Que havia nos primórdios da igreja e agora está tendo muito forte aí. Então, por trás do gnosticismo antigo, lá, havia realmente essa visão de mundo monista. Esse livro que vocês estão vendo na tela é de um autor presbiteriano, Ameaça Pagã. É um livro assim muito interessante. Aqui ele faz essa ligação entre o gnosticismo antigo e várias dessas ideologias e movimentos que estão surgindo hoje no mundo moderno e estão aí tentando arrombar a porta de algumas igrejas aí cristãs, tentando encontrar lugar para poder ficar dentro da própria igreja, né? Fazendo uma união aí de visão de mundo. Já podemos dizer logo de cara, como vocês percebem, que essas duas visões de mundo, o teísmo bíblico e o monismo gnóstico, são totalmente contraditórias. Elas não podem coexistir ao mesmo tempo. Ou você adota uma ou adota outra. Não tem como conciliar essas duas visões de mundo numa coisa só, como as seitas gnósticas tentaram fazer lá no começo do cristianismo. Então, eu queria mostrar para vocês aqui 3 características que nós achamos interessantes, inclusive são mencionadas naquele livro que eu mencionei agora aqui atrás, né, Ameaça Pagã, características do gnosticismo antigo. Veja, o gnosticismo primeiro era uma religião pagã, mas aí alguns tentaram trazer o gnosticismo para dentro do cristianismo, e aí surgiram aquelas seitas gnósticas, né? Então, esse pessoal, o que eles faziam? Primeira característica, eles apresentavam um discurso de libertação. O que é esse discurso de libertação? O discurso de libertação para se desprenderem de qualquer tipo de autoridade, seja ela autoridade religiosa
ou até mesmo o patriarcado, né? Naquela época já havia essa questão, né? Hoje aí temos o movimento feminista, que fala muito sobre isso e defende muito essa ideia de que o patriarcado ele é somente mal, ele é, enfim, violento, e enfim, essas coisas aí que falam por aí. Mas, logicamente, o patriarcado da Bíblia não é assim, porque o modelo masculino da Bíblia é um modelo onde Deus coloca, né? Deus incentiva e Deus orienta e até prescreve que o homem deve amar a sua mulher como a si mesmo, não é? Mulher como a si mesmo. Portanto, o modelo masculino da Bíblia é esse, e não é o modelo que andam falando por aí. E se tem algum homem que não segue esse modelo, então precisa, lógico, de ser repreendido, precisa chamar a atenção dele. E se for o caso, até a polícia tem que intervir, sem dúvida alguma. Nós não somos favoráveis a nenhum tipo de violência masculina. Aliás, existe uma confusão muito grande, né? Homem forte é uma coisa, homem violento é outra. Né? Ser um homem forte é bíblico. Forte em que sentido? Forte em termos emocionais, em termos de liderança, em termos de serviço, né? Vamos lembrar que a liderança na Bíblia é a liderança do serviço, né? E o homem, mais do que qualquer coisa, tem que servir a sua família, tem que estar ali pronto para dar a vida, se for preciso, pela sua esposa, pelos seus filhos. Esse é o modelo da Bíblia, e não esses modelos que existem por aí, né? E, enfim, mas esse discurso de libertação vem nesse sentido. É um discurso assim vitimista, né, que se coloca como vítima dessa situação, e para se libertar, então, dessas autoridades, desses poderes constituídos. Isso aconteceu lá com o gnosticismo, essas seitas gnósticas começaram a entrar com esse discurso muito forte, e por isso começaram a atrair a atenção de muitos cristãos, e hoje nós estamos vendo a mesma coisa acontecendo aí, dentro do cristianismo, das igrejas, e até dentro da igreja adventista. Temos que viver sem autoridade, sem igreja. Inclusive eu coloquei aqui nesse próximo slide, uma designação, um nome pelo qual os gnósticos antigos eles eram chamados, eles gostavam desse nome, era o sem senhor. Sem senhor quer dizer, eles não eram submissos a nenhum tipo de autoridade. Esse era o nome deles. Então, assim, qualquer semelhança com essa ideia de sem igreja hoje, né, os desigrejados, não é mera coincidência. Esse discurso de libertação que tem se levantado hoje também aí, ele já aconteceu no passado, já aconteceu, e parece que o mundo está sendo encaminhado para o mesmo caminho. Eu coloquei aí embaixo também um outro título que os gnósticos usavam, geração não dominada, exatamente a mesma ideia, que eles não se submetiam, não queriam se submeter a nenhum tipo de autoridade, eles queriam liberdade em tudo, né? Em nome da liberdade. Fale. A gente vê um certo eco disso também nessa onda, que não é nova, né? Antinomista, né? Quando Raul Seixas, por exemplo, dizia faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Ele já ecoando palavras de um satanista famoso chamado Aleister Crowley, né? Que falava a mesma coisa, né? Exato. Quase como se você fosse a lei. Então, veja, como essas ramificações, né? Elas alcançam vários segmentos, vários pensadores, vários artistas, várias ideias, né? Contra a lei, contra a autoridade. Exatamente. Essas intersecções que nós observamos são justamente elos que vão sendo formados, às vezes, entre até ideologias diferentes. Às vezes uma pessoa tem uma ideologia, outro tem outra, uma visão de mundo diferente, mas às vezes eles se unem nesses pontos em comum, e aí eles ganham força, né? Eles ganham força. No passado foi assim. Havia, pastor Michelson, digamos assim, um evangelho gnóstico que foi aí recentemente descoberto, né? Em 1945, foi descoberto ali no Egito um texto em copta, a escrita copta, e aí eles conseguiram decifrar isso aí, o Evangelho de Tomé. E o Evangelho de Tomé é um evangelho totalmente gnóstico, é feito apenas de supostos ditos de Jesus, e esses ensinamentos que são apresentados ali
eles apresentam justamente os ensinos de Jesus como uma subversão política. Eu achei muito interessante esse nome, né? Subversão política é um nome mencionado nesse livro que está aí na tela. Os ensinos de Jesus como uma subversão política. Há um autor também, moderno, da Igreja Luterana, que é esse autor aí que está na tela, o livro dele, Marcus Borg, né? Ele menciona, não nesse livro aqui, mas numa outra publicação que ele teve, ele diz que, como Sócrates, Jesus era um mestre de uma sabedoria subversiva. Subversiva quer dizer revolucionária, rebelde, não é? E qualquer semelhança com as coisas que estão acontecendo hoje em dia não é mera coincidência, né? Essas ideias estão proliferando. Isso repito, isso surge de uma visão monista do mundo e não de uma visão teísta. E é bom lembrar também que o primeiro subversivo, ou revolucionário, começou a sua obra diabólica no céu, né? Exato. Está muito claro na Bíblia. Eu estou preparando uma aula também aqui, pastor Sérgio, para uma turma de mestrado, um apanhado, assim, ao longo de alguns anos já, sobre como a mídia tem abordado a figura de Jesus. Então, eu estou pesquisando algumas coisas que eu já publiquei no passado, ao longo desses 12, 15 anos que eu já tenho meu blog, né? Tem bastante material ali de referência. E eu vejo, assim, claramente como algumas revistas seculares, tipo a Super Interessante, a Época, Galileu, a mesma Veja, elas também ecoam essas ideias distorcidas a respeito de Jesus. Porque para um jornalista sensacionalista não comprometido com Deus, é muito mais interessante para vender revista e vender jornal, colocar coisas misteriosas, coisas sempre assim, a verdade sobre Jesus, o Jesus nunca conhecido. Aí eles usam esses apócrifos posteriores e gnósticos para defender ideias como aquele Dan Brown já defendia no seu livro absurdo, né? Totalmente equivocado e enviesado lá, Código da Vinci. Ele já falava então que Jesus teria se casado com Maria Madalena, tido uma filha, e essa filha teria criado uma organização secreta, uma sociedade secreta, uma série de coisas assim muito mirabolantes, né? Mas sempre a raiz está lá atrás, como você está mostrando para nós, né? Ou então alguns desses artigos apresentando Jesus como um revolucionário também. Eu quero indicar para vocês no meu canal, Michelson Borges, procura no buscador lá, Jesus foi um revolucionário. Tem um vídeo meu ali em que eu explico o absurdo desse pensamento, né? De colocar Jesus como um agitador político e assim diluir a obra salvífica dele, que era infinitamente superior a essa ideia política, né? Ele é o salvador do mundo, né? O reino dele é eterno, um reino universal, não tem nada a ver com o destronamento dos romanos lá daquela região onde eles viviam, né? Então, é interessante, é muito interessante ver esses fundamentos que você apresenta, porque eles, mais uma vez, eu uso aqui essa palavra, eles reverberam, né, ao longo do tempo. E de vez em quando um jornalista iluminado por aí, querendo vender revistas, vender jornais, descobre essas coisas e coloca na capa, né, a verdade sobre. É uma pena que seja assim e que esse pessoal não se aprofunde nas origens desses pensamentos. Inclusive, pastor Michelson, você lembra que há um tempo atrás, eu acho que quando foi isso aí? 2000 alguma coisa, acho que na primeira década ali, 2006, 2007, eu não me lembro direito, ou se foi 2010, teve uma descoberta aí de um outro evangelho gnóstico, que foi o evangelho de Judas, lembra? Que também teve uma... Sim. Nossa, assim, exatamente o que você está falando aí. Teve um destaque enorme na mídia, né, como se tivessem descoberto a América. Uhum. Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver Evangelho de Judas, um monte de coisas que falaram, mas esse evangelho também era gnóstico, com essa visão monista, né, para acabar com todas as diferenças que existem e tentar implantar uma visão monista, né, que no fundo vamos falar assim, de forma bem aberta, bem explícita, né, como o diabo odeia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, não tem essa ideia de que contém, né, pessoas são seletivas aí com respeito a alguns textos, não. O apóstolo Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus, então a Bíblia é a palavra de Deus. E o diabo odeia essa coleção de livros, esse cânon, porque eles conduzem ao Deus verdadeiro. Eles apresentam a verdade, e a verdade, como disse Jesus, liberta, né? Bem, a tua palavra Exatamente. É a verdade, disse Jesus. Então, como o diabo odeia a Bíblia, o esforço dele, uma das frentes de esforço do diabo é justamente
desacreditar a Bíblia. E quando esses evangelhos apócrifos ou gnósticos são descobertos por aí, que são livros que foram compostos por alguém lá no passado, talvez até de alguma forma inspirado por Satanás mesmo, né? Quando alguém usa esses materiais que não contam com toda a credibilidade da Bíblia, porque nós temos aí muitos manuscritos, né? Manuscrito do Mar Morto, agora mais recentemente foi descoberto uma caverna aí, foram descobertos outros fragmentos que também afirmam a historicidade da Bíblia. Esses gnósticos não contam com essa credibilidade toda. Mas é mais interessante você partir para o lado do mistério, do ataque, da subversão. Esses evangelhos aqui gnósticos, eles contrariam o Jesus da Bíblia, contrariam a verdade bíblica. Então, o pensamento, o instinto, o sentimento subversivo entram em ação de novo e tentam, assim, anular um cânon que é muito mais crível, usando aí literatura posterior e bastante questionável, né? Exato. E agora, pastor Michelson, veja, nós apresentamos aqui justamente que eles usavam justamente esse discurso de libertação para poder chamar as pessoas, né, a atenção das pessoas para elas sentirem o desejo também de se libertarem e serem livres, né, e não estarem submissas a nenhum tipo de autoridade. O segundo ponto que nós queríamos destacar aqui é o desconstrucionismo, como uma metodologia que era usada também. Então, uma vez despertando interesse com esse discurso de libertação, aí entrava o segundo passo, que era desconstruir algumas verdades do teísmo bíblico para poder depois, lógico, implantar as ideias, né, as crenças do monismo. Então, o que em nome da liberdade, eu achei interessante isso aqui, em nome da liberdade e da tolerância, essas duas palavras aqui são muito fortes, eram muito fortes dentro do movimento das seitas gnósticas, né? Liberdade e tolerância. Temos que tolerar tudo, temos que ser livres para tudo. Interessante que esse negócio de tolerância, ele facilmente ele cai em contradição, não é verdade? Porque ao mesmo tempo que eles pregavam, né, e hoje tem surgido aí vários grupos aí também defendendo isso aí, de tolerância, tolerar tudo que existe no mundo, tolerar tudo menos a visão teísta bíblica. Porque os teístas bíblicos são chamados de fundamentalistas, são chamados de preconceituosos, são chamados de machistas, enfim, os adjetivos não faltam aí, né? Então, acaba sendo um discurso meio, assim, contraditório, né? Cai em contradição, porque se realmente é para ter tolerância de tudo, e onde fica o teísmo bíblico? Quer dizer, tolera tudo, menos o teísmo. Então, foi o que aconteceu naquela época, na época dos gnósticos ali, das seitas gnósticas que surgiram, e é o que está acontecendo hoje também, com esse discurso todo aí que está envolvendo o mundo e também está tentando entrar dentro da igreja, né? Liberdade e tolerância. Bem, eu gostaria de mencionar aqui duas doutrinas básicas que foram alvos de ataque, né? Desconstrução, como metodologia, para depois, então, ser reconstruída com as ideias monistas, né? Por trás do gnosticismo. Quais são essas duas? Justamente a criação, o Deus criador, e a questão da santidade de Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu mencionei aqui, só coloquei a título de curiosidade, um dos pais da igreja, Irineu, famoso Irineu, ele menciona aqui no seu livro Contra as Heresias. Irineu foi um dos que bateu de frente contra o gnosticismo naquela época, né? E ele menciona aqui uma coisa interessante. Como que detalhe, pastor Sérgio, né, caso algum amigo, né, que está nos assistindo aqui não saiba quem são os pais da igreja, são os discípulos dos discípulos, né? Ou seja, é um cristianismo bem lá nos primórdios, né, que ainda preservavam as doutrinas deixadas ali por Jesus e os discípulos, né? Só para situar. Exato, obrigado. São ali os primeiros líderes da igreja, logo depois dos apóstolos, né? Que empunharam a tocha da verdade e passaram para frente aí. E veja que vários deles, Irineu, Hipólito e outros mais, depois, enfim, tem pelo menos uns 4 ali que bateram muito firme em cima do gnosticismo, porque dezenas de seitas gnósticas apareceram. Então, como que essas seitas tratavam a palavra de Deus? Então, veja aqui por essa citação de Irineu, você já vai mais ou menos descobrir.
ele falando sobre os gnósticos, ele diz assim: eles desconsideram a ordem e a conexão das escrituras, e eles transferem passagens, as rearranjam. Ou seja, já era uma metodologia usada naquela época, né? Realmente pegar uma passagem ali, colar com outra aqui, enfim, fazer um malabarismo hermenêutico e no final querer provar aquilo que você está querendo provar. Então, os gnósticos eram assim, eles desconstruíam a hermenêutica bíblica para poder reconstruir depois aquilo que eles queriam. Preste atenção aqui nesse slide aqui. Eu acho que vai ser muito interessante para todos vocês entenderem essa parte aqui. Do lado, nós temos, o lado esquerdo aqui, o teísmo bíblico, cuja fonte de autoridade é a revelação, palavra de Deus. E dentro da revelação, a gente sempre é orientado a buscar a intenção do autor. Claro, tem que buscar através de ferramentas e estratégias, regras de hermenêutica, você tem que tentar buscar a intenção do autor. Então você vai buscar ali o contexto da passagem, o contexto onde o autor viveu, para quem ele escreveu, as palavras-chave que ele usou, o que vem antes e o que vem depois, enfim, todas as regras da hermenêutica que a gente aprende para descobrir a intenção do autor. Já no gnosticismo, que começou ali a entrar dentro da igreja cristã, eles também usavam a revelação, só que acima da revelação eles usavam a experiência pessoal deles. Parece que a experiência falava mais alto como fonte de autoridade. E não era a intenção do autor que eles buscavam na revelação. Na verdade, a revelação servia para eles apenas como resposta do leitor. Ou seja, é como eu reajo àquilo que está revelado, é que de fato vai ser a verdade para mim. Então, olha, tem uma mudança incrível aí nessa forma de lidar com a revelação, né, com a hermenêutica. Outro detalhe interessante, as regras da hermenêutica ditam o significado do texto, no caso do teísmo bíblico. Então, são as regras que a gente tem que seguir, que a gente aprende. Já no gnosticismo, o que eram? Eram as necessidades emocionais do leitor que ditavam o significado do texto. E hoje nós estamos vendo isso aí também acontecendo, né? É incrível hoje, vários grupos aí, pessoas se levantando no cristianismo em geral, em várias igrejas protestantes, inclusive dentro da igreja adventista, e usando esse discurso de libertação, então, sem igreja, a igreja não tem autoridade, não é o que a igreja fala, na verdade, eu preciso descobrir o que a Bíblia diz, como se a Bíblia tivesse uma mensagem assim, escondida, né, para se descobrir. Aliás, é a última parte aqui desse slide, exatamente isso. O teísmo bíblico busca o sentido original do texto, né, de acordo com a intenção do autor. Já no gnosticismo, e hoje nesse movimento monista que está por aí, o que se busca é um sentido assim superior, como se a Bíblia tivesse uma mensagem meio escondida lá dentro e que ela só pode ser encontrada através de alguma chave hermenêutica. Aliás, eu quero, pastor Sérgio, só fazendo aqui um parêntese, quero indicar aqui para os nossos amigos um vídeo que está no meu canal, né? Eu fiz uma entrevista com o pastor Eleazar Domini, alguém assim que tem estudado a fundo a palavra de Deus também, um bom conhecedor do grego e do hebraico, ele até lecionou, né, essas matérias aí. E nós falamos exatamente sobre isso aí, pastor Sérgio. Jesus como chave hermenêutica, né? Tem pessoas aí querendo criar um cânon dentro do cânon, né? Como se, no caso da chave hermenêutica em Jesus, tudo aquilo que Jesus não disse, eu desprezo na Bíblia. Se Jesus não falou, por exemplo, de maconha, estou dando aqui um exemplo absurdo, né? Isso quer dizer que ela está liberada, né? Porque o que os outros falarem não me importa, né? Se Jesus não falou sobre esse ou aquele tipo de pecado especificamente, ainda que Paulo tenha falado, ou Moisés, ou outro autor, eu também não vou considerar porque está fora da tal chave hermenêutica. Isso é um perigo, né? Porque até o fato de... Como eu conheço Jesus, né? De que Jesus está nos falando? O Jesus que você idealizou, o Jesus dos seus sentimentos, né? Como é o caso aí do gnosticismo, como faziam, né? Ou é o Jesus que as próprias escrituras revelam? Ele mesmo disse, né? São elas que de mim testificam. Então, para eu conhecer Jesus, eu preciso conhecer as escrituras. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Então, essa ideia de chave hermenêutica é um perigo, né? Existem outras chaves também, a chave das alianças, por exemplo, né? Que os evangélicos usam muito, né? Para mim, só vale a nova aliança. Então, tudo aquilo que eu julgar como sendo da velha aliança, eu descarto. E aí, alguns pregam contra o sábado,
contra as leis dietéticas da Bíblia, justamente porque adotam um cânon dentro do cânon. E nós vemos, infelizmente, esse tipo de pensamento sendo também acolhido por algumas pessoas dentro do Adventismo, né? A tal do Jesus como chave hermenêutica. E isso, embora pareça muito bonito, né? Afinal de contas, Jesus, de fato, é o nosso Messias, o nosso Salvador, nosso modelo, mas a Bíblia ela é cristocêntrica de capa a capa. É isso que temos que entender, né? Que bom que você tocou nesse ponto aí também, pastor Sérgio. Muito bom. Então, pastor Michelson, exatamente esse é o ponto aqui, né? Pegando esse discurso de libertação e agora usando uma metodologia de desconstrução primeiro da hermenêutica e depois também da doutrina de Deus, que nem nós vamos ver agora em seguida. Mas essa questão da hermenêutica é fundamental. Você abre portas para realmente você sair fora do padrão da ortodoxia cristã. Então, eles batiam muito na questão da ortodoxia cristã, tentando desconstruir aquilo que os apóstolos e os demais discípulos, os que vieram depois, os pais da igreja, enfim, estavam construindo em cima dele. Então, hoje nós temos aí, como você falou, essa situação. Então, hoje nós temos pessoas que, usando um discurso de libertação, de liberdade, e desconstruindo a hermenêutica bíblica, estão dizendo, por exemplo, que você pode guardar o sábado da maneira que você quiser. Então, você pode assistir futebol no sábado, você pode assistir Netflix e qualquer outro streaming que você quiser, secular que seja. Você pode, enfim, fazer o que você quiser no sábado, que no final, se você estiver feliz, então você está guardando o sábado porque você é feliz. Ora, esse tipo de coisa é fruto dessa visão, né, de desconstrução da hermenêutica correta para você construir alguma coisa em cima que, na verdade, não procede de Deus. Então, muito cuidado como a gente usa essa questão da liberdade, né? E assim, outros também têm enveredado por outros caminhos, defendendo outras coisas, que é possível você tatuar todo o seu corpo, é possível você, enfim, ter qualquer tipo de relacionamento sexual, homem com homem, mulher com mulher, dois com um, uma com duas, enfim, todos os tipos de possíveis relações sexuais. Então, na verdade, não é assim. Existe um padrão bíblico que Deus deixou para nós. E se você patrão, mas adota... esse padrão está lá no Gênesis, que já foi entendido como algo mitológico. Está vendo como a origem, como a base, né, da nossa visão, da nossa cosmovisão, ela é tremendamente importante. Por isso a verdade presente, né, pastor? Exatamente. A verdade presente. Por que a verdade presente lá está escrito adorar o Criador, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Uhum. Porque Deus já sabia que nós íamos viver numa época onde justamente a criação, tudo que envolve a ordem natural da criação ia ser questionado, ia ser derrubado, desconstruído. Então, mais do que nunca, a verdade presente para nós é importante. Eu tenho citado também, pastor Santelli, em minhas algumas palestras, um texto de Ellen White, no Lar Adventista, em que ela considera o sábado e o casamento heteromonogâmico como leis. Ela coloca no mesmo pé ali, né? São leis que Deus estabeleceu para o bem da humanidade. Ela cita, então, Adão casando-se com Eva, e coloca isso como padrão, então, né? E diz que isso é uma lei. E eu vejo realmente Satanás, nesses dias, atacando justamente essas duas instituições que vêm lá do Éden, e por isso, mais do que nunca, a verdade presente das três mensagens angélicas é vital. Porque a primeira dessas mensagens, Apocalipse 14:6, né, como você tem enfatizado aqui nessa aula, ela justamente grita para o mundo que existe um Criador, e esse Criador é o mesmo lá que estabeleceu o sétimo dia como memorial da criação. Temei a Deus, dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, o que nos remete aí à criação, ao dilúvio, né? Ou seja, aos primeiros capítulos da Bíblia, lá no Gênesis, que trazem justamente essas duas instituições maravilhosas, né? E que estão sendo corroídas. Então, eu quero repetir, porque é importante isso, né? Que os nossos queridos e que estão assistindo, assistam também essa palestra. Coloca no buscador do meu canal, Hermenêutica, com H. Você vai encontrar essa palestra de 1 hora em que eu conversei com o pastor Eleazar sobre esse assunto.
O que é hermenêutica? Qual a importância disso? Nós estamos vivendo num momento em que verdades essenciais estão sendo corroídas, estão sendo questionadas, relativizadas. Então, é claro que isso não é ponto de salvação, né? Eu saber hermenêutica, eu conhecer teologia profunda. Claro que não, você é salvo pelo sangue de Cristo. Mas é importante você estar bem fundamentado para não ser enganado por lobos vestidos de ovelha por aí, que se apresentam com titulação alta. Veja, titulação mais alta do que o próprio Lúcifer não existe, né? E, no entanto, ele mente desde o princípio, como disse Jesus. Então, temos que tomar cuidado com alguns pregadores, ensinadores que estão aí trazendo uma visão monista de volta, talvez nem saibam o que é isso, né? Mas estão trazendo aí. E a única forma de estarmos vacinados contra essas heresias é conhecer por nós mesmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ter uma relação profunda com Deus, uma comunhão íntima com Deus, a ponto de o Espírito Santo ser nosso grande amigo e nos orientar, nos mostrar, nos conduzir a toda a verdade, e fazer nossa parte também, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, conhecendo um pouco dessas questões, para que possamos realmente evitar ser levados por ventos de doutrina, ou, como disse Paulo também, né, ter comichão nos ouvidos e dar atenção para esses mestres que estão aí por aí ensinando inverdades. Exatamente, pastor. E além, olha que interessante, além da questão da hermenêutica, que era muito desconstruída, né? E hoje estamos passando aí por um fenômeno semelhante, além da hermenêutica tem a questão da doutrina de Deus. A doutrina de Deus, especialmente Deus Santo e Deus Criador, foi objeto de ataque naquela época, e agora estamos vendo a mesma coisa acontecendo. De que forma? Vejam, a questão da santidade é interessante. O que é santo na Bíblia? Santo quer dizer justamente separado, a gente sempre aprendeu isso, né? Ou seja, santidade tem a ver, ou é sinônimo de separação na Bíblia. Se você olhar mais uma vez lá no Gênesis, capítulo 1, você vai ver a santidade de Deus impressa na semana da criação. Ou seja, em cada um dos 7 dias, Deus fez separação. Inclusive, essa palavra aparece várias vezes lá no Gênesis 1. A palavra separação. Então, no primeiro dia, Deus separou a luz e as trevas, diz a Bíblia. No segundo dia, Deus separou as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. No terceiro dia, Deus separou a porção seca do ajuntamento de águas, né, que a Bíblia chama de mares. Depois, no quarto dia, Deus separou o luzeiro para governar o dia, o sol, e o luzeiro para governar a noite, a lua. Veja, depois no quinto dia, Deus separou os animais aquáticos e aves também, os machos, e os animais aquáticos e aves fêmeas. Então, teve essa separação de gênero, porque foram os animais que foram criados nesse quinto dia aí. No sexto dia, aí vem os mamíferos e répteis, machos e também mamíferos e répteis fêmeas. E, coroando a criação, Deus criou o homem e a mulher, ou seja, criou macho e fêmea, homem, mulher, masculino e feminino, separados também. E, por fim, no sétimo dia, Deus separou o sétimo dia em si, né, o sábado, como nós chamamos, dos demais dias da semana. E ele diz, lembra-te do dia do sábado justamente para o santificar. Quer dizer, ele foi separado para uma coisa especial. Então vejam, a santidade de Deus, embora não apareça essa palavra em Gênesis 1, santidade, santo, mas ela está ali impressa na ordem da criação que Deus fez. Então o que acontece? Quando você mistura aquilo que Deus separou, você está causando abominação. Você está provocando justamente a quebra da santidade de Deus. Você está atentando contra a santidade de Deus, porque a santidade de Deus está aí, na ordem criada. Então, o gnosticismo naquela época, né, com uma visão monista por trás, desconstruiu toda a ordem da criação e passou a ensinar que tudo era uma coisa só, que não havia separações, não havia diferenças, né? Então, na verdade, não existe homem e mulher, não existe macho nem fêmea, tudo é uma coisa só e você pode ser o que você quiser. Então, isso já aconteceu lá no passado. E hoje nós estamos vendo aí uma revolução aí tomando conta do mundo e tentando arrombar a porta da igreja para poder entrar dentro da igreja também, justamente ensinando essa mesma visão monista,
né? Desconstruindo a questão da criação, do Deus Criador. E por que desconstruindo o Deus Criador? Porque, vejam, quando você nega a sexualidade da criação, você está negando justamente o Deus Criador, né? Você está querendo simplesmente modificar, desconstruir e fazer novamente aquilo que Deus já fez da forma como ele achou que era perfeita. Lá na época dos gnósticos, pastor Michelson, eles negavam a sexualidade de duas formas extremas, diferentes. Então, ou era, algumas seitas gnósticas defendiam o ascetismo. O que era o ascetismo? Eram pessoas que defendiam, eram contrários ao casamento, à união entre o homem e a mulher, e até a relação sexual de homem e mulher. Então, eles preferiam ficar assim, sem nenhum tipo de contato. Eles achavam que assim era o correto. Mas por trás disso estava uma visão monista, que negava justamente a sexualidade que Deus criou. Ou então o outro extremo. De um lado o ascetismo, do outro lado tinha a licenciosidade. O que é licenciosidade? É o comportamento sexual sem nenhuma regra e sem nenhum limite. Então, homem com homem, mulher com mulher, dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem, troca de casais, homem e mulher com animal, enfim, criatividade não falta aí, né? Então, sem nenhum tipo de regra e sem nenhum tipo de limite. Isso é a licenciosidade. Então, algumas seitas gnósticas adotavam o ascetismo, enquanto outras seitas gnósticas adotavam a licenciosidade. Por trás desses dois comportamentos estava a visão de mundo monista, porque eles queriam, de fato, era negar a sexualidade da criação. E, ao negar a sexualidade da criação, eles estavam desconstruindo a ordem da criação, destronando o Deus Criador masculino e entronizando a deusa mãe, a mãe terra, a deusa mãe, a Sofia, enfim, como eles chamavam. Então, vejam, era uma desconstrução para depois tentar construir de outra forma. Eu acredito, pastor Michel, que hoje esses movimentos aí, tem muitos grupos que estão surgindo, né, até mesmo dentro da igreja adventista, e pessoas levantando aí um grito de liberdade, né, sem igreja, sem regra, sem isso, sem aquilo, e na verdade elas não estão sabendo direito para onde que isso vai caminhar. Mas na verdade isso aí vai levar para um final que nós já sabemos qual é, que é essa visão monista. Pode ser que muitos deles não tenham nem noção do que estão falando, da onde querem chegar. Pode ser que alguns não queiram nem chegar nesse ponto, mas enfim, de qualquer maneira, isso já aconteceu no passado, lá com o gnosticismo tentando entrar na igreja, né? E dezenas de seitas gnósticas surgiram, inclusive essa é a última parte aqui da nossa exposição, que é a terceira característica que nós encontramos, a diversidade que havia e a customização, quer dizer, ao gosto do cliente, né? Pastor Sérgio, só um detalhe antes de você partir para a parte final aí. Você mencionou aí que alguns talvez nem saibam, e eu creio nisso mesmo. Acredito que há muitas pessoas sinceras, pessoas aí que têm até um bom coração, né? E que querem ter uma ideologia para viver, né? Como dizia mais uma música aí do passado. Mas, enfim, eu vou usar aqui um termo bem mais ameno, porque o Lenin, não sei se foi Lenin ou foi Trotsky, mas, enfim, um desses ali, né? Aqueles assassinos de milhões, usou um termo bem mais pesado. Eu vou dizer que seriam alguns instrumentos úteis, porque Lenin usou idiotas úteis, né? Foi pesado. Pessoas que não sabem realmente o que está acontecendo, não sabem a origem desses pensamentos, mas que acabam indo na onda, né? E não podemos esquecer de que o mundo jaz no maligno, que o diabo, pela usurpação, tornou-se o príncipe deste mundo, e que a nossa batalha não é contra o sangue e a carne, é contra os principados e potestades, como diz a Bíblia. Então, não dá para ser ingênuo neste mundo que é o palco do conflito, de pensar que nós não seremos influenciados, que nós não poderemos correr o risco de entrar em algumas ondas por aí e inocentemente sermos usados como instrumento, né? Então, a única solução e o único antídoto real é realmente estarmos firmados na palavra de Deus, construir nossa casa sobre a rocha. Do contrário, as ondas de ideologias estranhas, de subversões, acabarão nos levando também, né? Então, cuidado para não sermos aí instrumentos inocentes úteis
propagando ideias que não têm nada a ver com o teísmo bíblico judaico-cristão. Exatamente, pastor. E vejam, o interessante é que aquelas seitas gnósticas, elas, assim, surgiram aos montes naquela época, né? Foram dezenas. E aí é onde eu falo sobre a diversidade. Nem todas elas aceitavam todos os pontos de vista iguais. Às vezes uma até discordava da outra, uma puxava para um lado, outra puxava para outro, mas enfim, por trás estava essa visão monista, eles estavam tentando puxar o gnosticismo pagão para dentro do cristianismo e não havia assim uma unidade total entre eles, né? Tanto que havia dezenas e dezenas, apareceram dezenas e dezenas de seitas gnósticas, mas havia uma coisa em comum entre eles, ou seja, todas essas seitas gnósticas atacavam a ortodoxia cristã, ou seja, o fundamento do teísmo bíblico judaico-cristão. Todos eles mordiam de alguma forma e tentavam arrancar um pedaço, né? Tentavam desconstruir de alguma forma. Então, sob ataque de diversas formas, em diversas áreas, a igreja teve que se manter em pé, defender, né, a verdade da palavra de Deus. Eu coloquei aqui, pastor Michelson, só para ter uma ideia dessa diversidade. Olha quantos grupos gnósticos surgiram ali no segundo e terceiro séculos da era cristã. Tem vários aí, muitos, muitos mesmo. Eu destaquei aí em amarelo, bem no meio da tela, os nicolaítas, que eram uma dessas seitas gnósticas, porque eles são mencionados lá no Apocalipse, né? A gente sabe. Mas havia muitos outros. Por exemplo, logo ali em cima dos nicolaítas tem os cainitas. Quem eram os cainitas? Cainitas eram um grupo também, uma seita gnóstica que desconstruiu todo o relato da criação e eles ensinavam que o Deus malvado, masculino da Bíblia, né, na verdade tinha a deusa feminina que era benevolente, que estava por trás da serpente. Então, eles faziam uma releitura de vários personagens da Bíblia, começando por Caim, e aí o nome Cainitas, né? Caim como sendo, na verdade, um herói. Ele foi o herói porque ele se rebelou, entre aspas aí, né? Se tornou subversivo ao Deus malvado masculino da Bíblia. Então, ele foi o herói. E aí, por isso, ganhou o nome Cainitas. E aí também... digamos assim, fizeram uma releitura de vários personagens bíblicos. Todos os personagens bíblicos, os habitantes de Sodoma e Gomorra, Coré, Datã e Abirão, Caim e vários outros personagens que na Bíblia não aparecem como heróis, agora, nessa releitura gnóstica, monista, se tornam heróis, porque se tornaram subversivos. Então, vejam, é algo assim para a gente pensar, né? Então, aqui essa lista não está completa, tem vários outros ainda, mas esses aí são os que nós pudemos pegar ali no material que nós lemos. E eu gostaria de terminar aqui, aí depois a gente vai fazer uma conclusão aqui com o pastor Michelson, mas eu gostaria de ler aqui um texto bíblico. Veja, quando nós apresentamos esse tema, nós não estamos querendo atacar ninguém, ferir ninguém, pelo contrário, nós estamos apenas chamando a reflexão, para que a gente não seja levado, como disse o pastor Michelson, por todo o vento de doutrina que aparece por aí, né? Então, esses discursos de libertação que estão surgindo aí dentro da igreja estão enganando muitos jovens, e jovens estão sendo enredados aí nas malhas do inimigo, infelizmente. 1 Pedro 2, verso 16, olha o texto que a palavra de Deus traz para nós. Diz assim: como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Então, eu queria deixar esse apelo aqui para vocês que estão assistindo, né? Se por acaso você está assistindo esse vídeo, você, por exemplo, tem alguma dificuldade com identidade de gênero na sua vida, olha, tem um ministério muito interessante que eu queria indicar para vocês aqui, para todo mundo que está ouvindo aí, um ministério de apoio, acolhimento, também orientação para essas pessoas que têm dificuldade com a identidade de gênero na sua vida. É um ministério ali da Igreja Adventista, aqui na Central Paulistana, em São Paulo, Ministério Amizades Verdadeiras.
Ministério Amizades Verdadeiras. Procure na internet, aí você vai encontrar. Eu creio, inclusive, incentivo para que todas as igrejas pudessem montar um ministério desses, né? Parece que eles dão curso lá sobre isso. Poderiam fazer o curso, algumas pessoas interessadas, para podermos ajudar também as pessoas que têm alguma dificuldade nesse aspecto, de forma bíblica, né, e com muito amor também, para que essas pessoas possam ser de alguma forma ajudadas e, enfim, encontrar a sua real felicidade. Então, nós deixamos aqui essa palavra de incentivo, de reflexão, e desde já agradecemos aqui o pastor Michelson por abrir espaço aqui no seu canal, para nós falarmos sobre esse assunto. É uma maneira de nós alertarmos também os jovens que estão aí, muitas vezes, sendo vítimas fáceis de discursos aí que são contrários à palavra de Deus. Então, veja que interessante. O Deus Criador que nós pregamos como verdade presente, se nós aceitarmos esse Deus Criador e tudo que está ali no relato da criação, na ordem da criação que foi colocada, eu tenho certeza que isso vai ser um antídoto para nós, para a gente não cair nos enganos do inimigo para os últimos dias desse mundo, né? Para o tempo do fim. Que Deus abençoe você ricamente para que você alcance isso aí também. Obrigado, pastor Michelson. Muito bom, pastor Sérgio. Obrigado aí pela aula, pela magistral aula que nos foi dada aqui. Que fique bem claro que nós estamos aqui discutindo ideias, né, conceitos, e não julgando qualquer tipo de pessoa. As pessoas têm que ser acolhidas, as pessoas têm que ser amadas, né? Eu até tenho dito de vez em quando aí que um conceito equivocado que alguns têm de Jesus é o seguinte: Jesus aceita todo mundo como é. Não é assim. Eu louvo a Deus porque Jesus não me aceitou como eu era. E como sou também, tenho muito ainda que ser transformado pelo poder de Deus, né? Nós somos todos pecadores, estamos todos nesse mesmo barco, nesse grande conflito, lutando para ter uma vida mais semelhante à de Jesus, mas somos todos falhos e pecadores. Então eu sou grato pelo fato de que Jesus não me aceitou como eu era. Ele me recebeu como eu era e vem me transformando ao longo do tempo, e desde que eu me submeta ao seu poder, né? Então, assim, a igreja acolhe, a igreja recebe, mas a igreja oferece a oportunidade de que as pessoas sejam transformadas à semelhança de Jesus. Como? Pela pregação da palavra de Deus pura, pela convivência, né? E aí está o acolhimento verdadeiro. É você apresentar Jesus como a solução para todos os pecados. Então, espero que você tenha ficado bem claro isso, né? Que aqui discutimos ideias, discutimos origens de certos pensamentos, mas sempre amando as pessoas e separando as coisas, tá bom? Pastor Sérgio, muito obrigado, que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua linda família, e voltaremos a conversar aqui no canal sobre outros assuntos, com certeza, aproveitando aí sua experiência e seus conhecimentos também. E você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço, se inscreva no canal, no meu canal, também no Pastor Sérgio. Pastor Sérgio, qual é o seu canal aí? Diga para nós. Então, nós temos um canal no YouTube também, com o meu nome, Sérgio Santelli. Você pode se inscrever ali. Nós temos alguns vídeos sobre profecias e outros assuntos mais. Você é apaixonado por Daniel e Apocalipse também, né? Também. Esse é o assunto do momento agora, né? Estamos no tempo do fim, mais do que nunca precisamos aprender o que a palavra de Deus tem para nós aí. Então é só ir ao YouTube e colocar Sérgio Santelli e vai encontrar o seu canal, né? Então faça assim, se inscreva no canal do Pastor Sérgio, se inscreva no meu também, se você não fez isso ainda, acompanhe os conteúdos, acione o sininho, né, para receber ali o aviso de novas postagens, e se gostou deste vídeo aqui, compartilhe com seus amigos também, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe você, a sua vida e também a sua família.